Oi, pessoal! No vídeo desta semana, eu trouxe uma ferramenta de inteligência artificial chamada Insightful. Ela é boa para pesquisar artigos e te ajudar a escrever seu trabalho acadêmico, artigo científico ou TCC, seja uma monografia, dissertação ou tese. Para acessar, é só digitar na barra de busca do Google Insightful e aí você vai clicar nesse site aqui, que tem Insightful XYZ. Essa plataforma é simples para a gente começar a usar, porque não precisa você fazer login. A plataforma ela está em inglês, mas se você quiser, você pode traduzir. Pode fazer isso direto aqui do navegador. Então, aqui no Google Chrome tem a opção aqui de você mudar e aí você pode colocar aqui para português. Na tela principal, nós vamos inserir um artigo que nós já temos, que você pode ter pesquisado, por exemplo, no Google Acadêmico. Eu tenho um artigo aqui que ele é importante para minha pesquisa, que é algo bem próximo do que eu estou querendo fazer. E aí eu vou inserir as informações desse artigo na plataforma. A plataforma, ela vai gerar uma rede de citações a partir de um artigo base, que é chamado também de seed paper ou artigo semente, como muitos chamam. Então, eu estou pesquisando sobre satisfação e atributos de qualidade, e aí eu posso inserir nessa caixa aqui tanto o título do artigo quanto o DOI, do artigo base que eu tenho. Se você quiser adicionar aqui 2 artigos relacionados a esse assunto, também você pode colocar aqui no lado direito. Uma observação: se o seu artigo base ele for um artigo muito recente, como por exemplo um artigo publicado esse ano, é provável que a plataforma ela não consiga construir as conexões, porque essa rede que ela constrói, uma parte dela é formada por artigos que já citaram o seu artigo base. Então, se ele foi publicado esse ano, talvez ainda não existam citações com relação a ele. Então, como eu estou aqui com esse artigo, né, que eu sei que é um artigo importante para minha pesquisa, eu vou colocar aqui o DOI. Mas como nem todos os artigos possuem o DOI, você pode copiar e colar o título. Priorize sempre o DOI. Se não tiver, é que você parte para a opção do título. Quando a plataforma ela localiza o artigo, ela vai abrir uma tela, né, já com as informações sobre ele. Então, vou colocar aqui, ó, eu seleciono, coloco Ctrl C, e aqui eu coloco Ctrl V na plataforma, certo? E aí, ó, já localizou. Então, ele já aparece aqui embaixo o artigo. E aí, eu clico aqui e ele vai abrir já esse artigo. Quando a plataforma, ela localiza o artigo, ela vai abrir essa tela. E aí, o que é que a gente vai ver aqui? Que esse artigo, ele já foi citado por 13 outros estudos, né? Que ele está citando aqui 25 outros trabalhos e traz outras informações sobre a publicação, certo? Como o ano, então aqui eu tenho o ano dele, 2010, se ele é acesso aberto ou não, também tem essa informação. Descendo aqui nessa tela, você vai ver uma rede de conexões. Essa rede aqui, então eu posso descer, certo? E aí você pode ir clicando aqui no zoom para aumentar aqui a rede, ou você pode ir reduzindo aqui. Essa rede, ela mostra a relação entre trabalhos que citam o artigo escolhido, certo? Que era aquele de branco que a gente escolheu, artigos que compartilham citações em comum ou possuem relevância no tema que eu estou pesquisando. Você consegue visualizar como esses artigos eles estão interligados. Você pode clicar na tela, certo? Segurar o botão do mouse e arrastar para um lado e para o outro para explorar a rede. Também é possível ampliar essa rede aqui para visualizar melhor. Você pode clicar aqui, olha, no cantinho direito, né, que aí fica uma tela apenas com a rede. E aí você pode ir ajustando aqui no zoom como você achar melhor. O artigo que a gente inseriu é esse daqui que está destacado, certo? Ele fica com um círculozinho, a gente está vendo aqui um círculo azul. Quando você deixa o mouse parado sobre ele, aparece o título. Então eu posso visualizar os títulos dos trabalhos relacionados. Quanto mais escuro for o círculo, mais recente é o artigo. Então, veja que a diferença, olha, por exemplo, eu tenho Farias 2000 aqui, olha a cor, e olha Ramos, certo? Então, Ramos aqui como é mais recente, né? Então, as cores vão ficando cada vez mais escuras.
Se você quiser acessar o artigo, já que na rede eu consigo ver apenas o título e o ano, é só diminuir essa visualização daqui. Então, eu posso fechar aqui no cantinho, olhe direito. Então, eu fecho, volto para aquela tela principal. E aí, agora, eu vou descer. Todos os artigos que estão conectados à rede, eles aparecem em uma listagem aqui embaixo, que eu vou já mostrar para vocês. Dos trabalhos que constam na rede, eu posso aplicar filtros. Por exemplo, eu quero artigos que tratem ao mesmo tempo de qualidade e satisfação. Então, eu posso inserir aqui nesse filtro as palavras qualidade, and, que é um operador booleano, né, que significa e em inglês. E aí eu vou colocar essas palavras aqui, ele vai deixar aqui na rede apenas os trabalhos que tratam ao mesmo tempo de qualidade e satisfação. Digitando aqui nessa caixa, ficaria da seguinte forma: ficaria assim. O end você deve escrever com letras maiúsculas. Eu também posso selecionar o período, se eu quiser. Por exemplo, eu quero de 2018 até hoje. Então, eu vou e coloco aqui o ano mínimo e o ano máximo e aplico esse filtro. Ele vai pegar essas informações que você colocou aqui e filtrar a rede. Ficarão apenas os trabalhos que atendem a esse filtro que você colocou. Todos os artigos, pessoal, eles aparecem aqui embaixo, né? Se você quiser salvar um artigo na íntegra, é só você clicar no título do artigo. Se ele for de acesso aberto, que é um artigo que você não precisa pagar para acessar, você vai clicar no sim. Então, a gente vai pegar aqui um trabalho, por exemplo, deixa eu pegar esse daqui. Então, a gente clica nesse trabalho, olha, veja que ele tem aqui acesso aberto, sim. E aí, é só você clicar aqui no sim, que ele vai abrir o artigo completo, né, em PDF, para você ler ou baixar. Uma observação importante aqui, pessoal. Mesmo que apareça aqui o não, certo? Você copie e cole o título do artigo no Google Acadêmico, porque isso já aconteceu comigo. Eu pesquisei um determinado artigo e apareceu o não aqui. Como eu conhecia a revista e sabia que era de acesso aberto, eu peguei aquele título, coloquei no Google Acadêmico e eu consegui baixar o artigo normalmente, né? Então, ele era de fato de acesso livre, certo? Então, mesmo que apareça o não aqui, você pode procurar, né, pelo artigo no Google Acadêmico. Se você quiser construir uma rede a partir de qualquer artigo que está aqui nessa listagem, você pode fazer. Então, basta você clicar no mais, esse mais aqui que está na lateral, e aí a plataforma ela vai gerar uma nova rede partindo também desse novo artigo que você selecionou. Então, a gente colocou nessa rede aqui, nós selecionamos esse branco. Se eu quiser incluir um artigo aqui para ele formar uma rede, a partir desse artigo, eu também posso fazer. Então, se eu clico aqui, ele vai formar, além daquela rede do branco, ele vai formar uma rede também bem relacionada com esse artigo aqui de Tinoco, certo? Então, você vai colocando esse mais. Então, geralmente, a gente coloca uns 3 ou 4 artigos, a gente vai selecionando aqueles mais próximos, né, do que a gente quer fazer realmente no nosso trabalho. E aí você vai incluindo e ele constrói essa rede a partir desses 3 artigos base que você está selecionando aqui. Você pode organizar essa lista da forma que você achar melhor. A opção de você ordenar pelo grau de similaridade, certo? Quanto maior esse número aqui, mais parecido o artigo é com o artigo base que você inseriu. Também é possível organizar pelos artigos mais citados, né, ou pelo ano de publicação. Se eu selecionar, se eu clicar aqui em cima, ano publicado, então a gente vai ver que os artigos mais recentes, eles ficaram aqui no topo, né, e a lista foi ordenada em ordem decrescente até os mais antigos. Ao descer a página, aqui a plataforma, ela ainda fornece uma série de informações relacionadas ao assunto que você está pesquisando. Por exemplo, ela vai mostrar aqui quais são os documentos mais importantes do que eu estou pesquisando, do assunto. Ela vai trazer artigos de revisão, certo? Então, você pode olhar isso daqui, né, que pode ser interessante para você citar no seu trabalho. Os artigos recentes dos 100 principais autores, os artigos recentes mais importantes, são informações que podem agregar bastante na sua pesquisa, certo? E aí você pode ir descendo aqui que a plataforma ela vai mostrar também
aqui os principais autores, né, do seu trabalho. Então, ela traz muitos dados relacionados a esse assunto que você está pesquisando. As instituições que mais publicam sobre esse assunto, os principais periódicos, né, que trazem essa temática. Você encontra, então, uma série de informações para a sua pesquisa. Caso você baixe um artigo e ele esteja em inglês, mas você não tenha familiaridade com o idioma, você pode traduzir o arquivo completo no Google Tradutor, para tentar compreender os principais resultados. Leia o resumo e as considerações finais do artigo, pois eles podem conter informações importantes para você citar no seu estudo. Para traduzir, pessoal, o documento completo no Google Tradutor, é bem simples. Primeiro, você vai selecionar o idioma. Então, por exemplo, eu baixei um artigo ali, porque todos os nomes, os títulos que vocês estavam vendo ali dos artigos que a gente encontrou, eles estavam em português, né? Mas lembre que a gente fez a tradução aqui da plataforma para português. Então, de repente, eu posso baixar algum trabalho desse daqui e ele está em inglês, certo? Porque como eu traduzi, os títulos ficaram em português, né? Mas ele pode ser em inglês. E aí, para você traduzir ele completo aqui, você vai fazer o seguinte: você vai selecionar o idioma, tá certo? Que é o inglês, né? Que é a língua do artigo que você baixou. Em seguida, você vai clicar na opção aqui, olha, documentos, certo? Então, é essa opção aqui que vai agilizar a sua tradução. E aí, você vai selecionar o arquivo no seu computador. Você vai clicar aqui, procurar seus arquivos, e aí você baixa esse artigo no seu computador. E aqui você já vai selecionar esse artigo e aí ele vem aqui para a plataforma. Depois vai aparecer a opção traduzir. Quando você incluir o artigo aqui, ele vai aparecer a opçãozinha traduzir logo abaixo e aí basta você clicar que o arquivo vai ser traduzido completamente, certo? Do título até as referências lá no final. Pessoal, essa plataforma Insightful, ela é uma ferramenta útil para quem deseja organizar e aprofundar seu entendimento em um determinado assunto, especialmente na hora de escrever a revisão da literatura do seu estudo. Para mais vídeos sobre o uso da IA na pesquisa, acesse a playlist que eu criei aqui no canal com esse tema. Um abraço e até terça-feira.